A grande pergunta dessa manhã é: o que você faz quando ninguém está olhando? Talvez essa seja uma das maiores perguntas que as pessoas deveriam se fazer. Existe uma frase antiga que diz assim: você é quem você realmente é quando ninguém está te vendo. E sabe, na leitura de hoje de manhã, você viu que Davi fez algumas coisas muito erradas. Davi adultera, Davi tenta esconder o pecado, Davi manda alguém para a guerra para morrer na frente da batalha, no lugar de maior fervor de luta. E ele é confrontado também, o que vai levar ao arrependimento. Mas ele fez algo horrível e vai ter que colher as consequências disso. Bom, para essa manhã, eu só posso dizer para você: segure os seus cintos e pense sobre quem você realmente é quando você está sozinho. Bom dia, meu povo querido, pastor David Carvalho aqui, o pastor mais querido do Brasil, com o meu abençoado café. Espero que você também esteja tomando o seu aí na sua casa. E se tiver a caminho do trabalho escutando a gente pelo Spotify ou me escutando, me assistindo através do YouTube, sejam muito bem-vindos. Sou pastor da Igreja Jornada, acompanhando você com o nosso plano anual de leitura bíblica, para que em um ano a gente encerre de ler a Bíblia e conheça Jesus. E se você ainda não pegou o seu plano devocional semanal de leitura bíblica, aonde todos os domingos nós compartilhamos uma mensagem dentro de um tema que cabe com aquilo que você também está lendo na Bíblia. Você também pode vir e pegar, é de graça, a igreja está abençoando a tua vida e distribuindo nesse ano para que tu possa avançar em conhecimento com Jesus. Bom, antes de eu ir para os versículos, eu quero te fazer um pedido muito especial. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha, comenta nesse vídeo, coloca um joinha aí e comenta alguma coisa que Deus tem falado com o teu coração nessa manhã. Mais importante, envia ele para alguém que precisa de uma palavra abençoada de Deus nesse dia, pois todos os vídeos e o Spotify estão postados às 5:30 da manhã todos os dias para abençoar a sua vida. Vamos lá então. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2, diz assim: o narrador aqui está mostrando a tentação de Davi. Alguns historiadores dizem que Davi aqui, ele não era jovem, mas que ele estava em uma fase mais idosa da sua vida. O que mostra também que muitas vezes pessoas mais avançadas em idade nem sempre têm a capacidade do autocontrole, que é um desafio que todos nós precisamos manter no nosso coração, o espírito do autocontrole. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2, Davi já é rei, o povo está em guerra, Davi está no trono, deveria estar na guerra. Vendo-a, a mulher era muito formosa à vista. Por causa que ele olhou para ela, ele achou ela muito bonita, ele decidiu convidá-la para vir até o seu palácio e ele dormiu com ela. Ele teve relações íntimas antes, né, de um casamento e teve relações íntimas com uma mulher que não era sua. Então, Davi caiu em adultério. E o que é muito significativo aqui é que Davi, assim como Eva, o pecado ele começa através do que ele vê. Eva olhou para o fruto lá no Éden e o desejou. Davi aqui olha para uma mulher e a desejou. O pecado ele muitas vezes nasce através do que eu olhei e comparei, né? Deus ele fala uma verdade e os meus olhos dizem uma mentira para mim. Então, aqui a gente faz a grande pergunta que como Davi disse não, mas como eu falei no início do vídeo, quem você é quando ninguém está vendo? Ninguém estava vendo Davi, mas ele estava sendo um adúltero. E em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, Deus envia um profeta, e os profetas são responsáveis por confrontar o pecado e o coração dos homens. Davi está respondendo ao profeta Natã aqui, ele diz, então disse a Natã, pequei contra o Senhor. Davi é confrontado por Deus e está confessando seu pecado. Mas diferente de Saul, a gente vai ver uma coisa muito bonita em Davi, porque Saul também pecou contra Deus, e quando ele peca contra Deus, o profeta diz, você vai perder seu reino. E aí Saul diz, por favor, não me tire o meu reino, tudo menos o meu reino. E aqui Davi, ele vai falar, eu pequei contra Deus. E aí Natã diz, você pecou contra Deus, vai perder as coisas que você tem. E aí Davi, ele diz, Deus, me tira tudo, mas não me tira a tua presença. Isso é muito significativo, que tudo que Davi mais queria era o relacionamento que ele tinha com Deus. Não importava o reinado, não importava o palácio, não importava as riquezas. Davi é responsável por dizer uma frase muito bonita na Bíblia, que ele diz, eu não tenho outro bem além de ti.
E esse é um homem que tem toneladas de ouro, esse é um homem que tem safiras, rubis, diamantes, é um homem que tem tudo que ele precisava para construir um templo, e é o homem que reconhece que nada disso é suficiente para transformar a vida dele a não ser Deus. Por fim, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 10, porém agora não se apartará a espada jamais da tua casa. Deus aqui ele fala para Davi, através de Natã, declarando as consequências do adultério dele. Significa, Deus aqui estava sendo justo com Davi. Ele está dizendo, olha, você matou um homem inocente, você fez algo horrível, e a espada, a inimizade, a briga, ela não vai se afastar da sua casa, né? Como não existe o sacrifício de Jesus aqui nesse tempo, o desafio ele é muito maior na questão da justiça. Então, Davi aqui ele vai enfrentar consequências ferrenhas até o final da sua vida dentro da sua casa, por conta do pecado que ele cometeu, por conta do adultério, por conta do assassinato que ele comete, mesmo que enviando um homem para a guerra. E mesmo com o arrependimento dele, as coisas elas ficam de alguma maneira no seu lugar. Toda a promessa que Deus deu para ele, Deus cumpre. Porém, a promessa que Deus também disse de justiça, a espada não se apartará da sua casa, ela permanece. E você vai ver isso logo para frente com consequências terríveis que acontecem dentro da casa de Davi, por conta de tudo que ele sabia de Deus. Quanto mais eu sei de Deus, mais Deus me cobra. E graças a Deus a gente vive numa época em que Jesus já veio, morreu por nós, o peso é mais leve, a graça é mais leve. Jesus, logo no início do evangelho, ele diz, eu vim para trazer um fardo leve. Existe um fardo, mas ele é leve. A maneira de Jesus te levar ao céu, ela é um pouco mais leve. Existe uma cruz para carregar, não um travesseiro. Mas a visão que Deus tem de salvação e arrependimento e perdão dos pecados, ela é muito leve. Então, porque ele já pagou esse preço. Então, aqui nós estamos olhando numa ótica de Velho Testamento, onde Deus fazia promessas pesadas, do mesmo jeito como ele tinha uma graça muito pesada sobre o seu povo. R.C. Sproul, para me encerrar, é um teólogo que diz a graça perdoa o pecado, mas não cancela todas as suas consequências. Então, se eu, David, tivesse me relacionado com uma pessoa e ela tivesse engravidado, o fato de eu me arrepender e dizer, Senhor, eu me arrependo de ter tido relações, isso não significa que um filho não vai nascer. Existem consequências. Se eu colocar fogo no campo de um inimigo e ali não vai nascer milho, eu posso me arrepender por esse pecado, mas as consequências estarão lá. Eu posso me arrepender de ter dito uma mentira, mas talvez eu vá responder judicialmente por alguém. Então, a graça perdoa o pecado, mas não cancela suas consequências. Há coisas na nossa vida que talvez a gente não está colhendo porque Deus é mau e não nos perdoou, mas porque nós fizemos algo terreno nesse mundo e nós estamos vendo as consequências físicas disso agindo. Eu oro para que nessa manhã você possa refletir sobre quem você é quando ninguém está vendo e que quando ninguém estiver vendo você possa ser verdadeiro e um bom filho de Deus. Que Deus abençoe o teu dia, que você caminhe com Cristo e seja verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, cheio da boa fama, de virtude de Deus na tua vida. Faça um dia abençoado e diferente de Davi. Seja alguém que quando ninguém está vendo, você é inspirador para o reino de Deus. Que Jesus te abençoe.